Bom dia, Nessi. Como é que tá, minha amiga? Bom dia, Thiago. Tudo bom, né, Thiaguinho? Tudo, vamos começar. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos entrar na nossa última aula desse período da manhã, certo? Agora nós vamos falar sobre um assunto aí que é muito especial e é muito bom de se ouvir. É um assunto maravilhoso. Nós vamos estudar um pouquinho sobre o Nisto Cremos, certo? A nossa instrutora desta aula é a líder Nessi. Nessi é distrital Catunda. do distrito de São Cristóvão, aqui ladinho, nosso vizinho aqui de Zé Cristóvão. Walter. Então, seja muito bem-vinda, Nessi. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu vou estar passando os slides da Nessi. Aí, Nessi, quando você quiser passar, só falar ok que eu passo aqui, ok? Beleza, beleza. Pessoal, bom dia, né? Para mim é um prazer estar aqui. Estou um pouquinho Bom dia, nervosa. Nessi. Mas a gente vai aqui conversar, porque é um assunto muito longo, né? É um assunto, digamos assim, daria para a gente passar um dia todo ou mais só estudando esse Nisto Cremos, né? Mas é um assunto muito importante, não só para quem está fazendo classe de líder, né? Mas também para todos nós envolvidos com a liderança do desbravador e como adventistas, né? Todos nós como adventistas do sétimo dia. Tá beleza aí o som? Henrique? Tá tudo ok. Você consegue Beleza. visualizar o slide? Pronto, agora eu consegui visualizar. Beleza. É só porque eu fiquei em dúvida. Ficou muito silêncio aí. Fiquei em dúvida. Beleza, então a gente vai estudar sobre Nisto Cremos, né? E aí, tem o livro, eu estou até com o livro aqui, o livro Nisto Cremos. Quem não tem, eu sugiro que adquiram o livro, né? Para você realmente estudar e aprender sobre as crenças fundamentais, é importante você adquirir esse livro, ou ele em PDF, ou o livro mesmo, e estudá-lo. Aqui a gente vai só dar uma pincelada, falar um pouco a respeito desse assunto, né? Tão importante que são as crenças da nossa igreja, certo? Mas para você compreender mesmo, aprender, é preciso que você estude, e o livro, ele não tem outro... Aliás, o livro e a Bíblia, né? O livro e a Bíblia, os dois juntos, é o que você vai utilizar para aprender esse assunto, tá certo? Os adventistas do sétimo dia, eles não foi sempre que eles tiveram para escrever as suas crenças, né? Tiveram essa facilidade. A igreja, ela não queria se sentir presa a um credo imutável, né? Então, por conta disso, a igreja ela demorou muito para escrever alguma coisa sobre as crenças fundamentais. Então, durante muitos anos, os adventistas não quiseram escrever. Em 1872, foi escrita uma sinopse da nossa fé, né? Com 25 proporções, falando aquilo que a igreja acreditava, né? Mas passou-se muito tempo, sofreu algumas revisões, e só em 1980 foi que a igreja realmente publicou algo chamado de Crenças Fundamentais dos Adventistas do Sétimo Dia, certo? Que na época 27 parágrafos falando sobre esse assunto, certo? Por quê? Porque justamente com o receio de que essas crenças fundamentais pudessem ser interpretadas como um credo imutável. E a igreja sempre acredita que Deus está conduzindo a igreja, inspirando, e novas verdades podem ser encontradas na palavra de Deus com o estudo, né? Então a igreja não quer se sentir amarrada a isso. Aí eu vou fazer uma pergunta, certo? Quantas doutrinas nós temos? A igreja adventista ela prega, ou ela acredita em quantas doutrinas? Doutrina e crença é a mesma coisa? Né? Alguém quer responder aí? Alguém quer responder? 4 doutrinas. Quantas doutrinas? 4. 4. Alguém pensa diferente? Pode falar.
6. 6. Isso mesmo. Foi a Cíntia que falou, foi? São Marcela. as 6 doutrinas Marcela, e as né? 28 crenças. Pronto, isso mesmo, gente. Não são 4 doutrinas, são 6 doutrinas, certo? Passa o próximo slide aí, o Henrique. Vai passando o slide aí. São 6 doutrinas e 28 crenças fundamentais. Mas isso é só uma questão didática, né? As doutrinas, porque, por exemplo, a primeira doutrina, né? Só para a gente dar um exemplo aqui. A primeira doutrina que a igreja apresenta, está aqui no livro Nisto Cremos, bem no iníciozinho ela apresenta, a doutrina de Deus. Aí na doutrina de Deus são 5 crenças fundamentais, certo? A gente vai já ver aqui. Então, é só para uma questão de estar ligada essas crenças a uma mesma doutrina, certo? Mas o importante é a gente entender que são 28 crenças fundamentais. E elas estão agrupadas em 6 doutrinas, que são a doutrina de Deus, a doutrina do ser humano, da igreja. A gente vai já passar aqui no slide apresentando melhor, né? Passa aí, Henrique, avança aí o slide. 6 doutrinas, 28 crenças. Avança mais. Pode passar o próximo. Pronto. A crença de Deus, né? Volta aí. A crença de Deus. A doutrina de Deus, certo? Ela tem 5 crenças fundamentais ligadas a essa doutrina, que é a crença das Escrituras Sagradas, a primeira, né? A primeira crença fundamental. A segunda, a Trindade. A terceira, o Pai, Deus o Pai, né? A quarta, Deus o Filho. E a quinta, Deus o Espírito Santo. Então, essas 5 crenças são uma forma de você entender melhor a doutrina de Deus, certo? Então, todas as doutrinas, todas essas crenças estão todas baseadas na Bíblia. A Bíblia foi, né, né, e acredito que sempre será a regra de fé da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, nós como cristãos temos na Bíblia como a nossa regra de fé. E todas as crenças fundamentais da Igreja Adventista estão baseadas na palavra de Deus, certo? Então, vamos lá. Vamos ver, então, a próxima doutrina. Pode passar aí, pode ir passando, Rick. Nós temos a doutrina do ser humano. Pode passar o slide aí. Doutrina do ser humano, nós temos a crença da criação e da natureza da humanidade. Temos a doutrina da salvação, no próximo slide. A doutrina da salvação. Nós temos as crenças fundamentais do grande conflito. A igreja acredita que há um grande conflito no mundo. A crença fundamental da vida, morte e ressurreição de Cristo. A crença da experiência da salvação e a crença do crescimento em Cristo. Então, são 4 crenças fundamentais ligadas à doutrina da salvação, que é a terceira doutrina. Nós, hoje, vamos estudar apenas as 10 primeiras crenças. Então, nós vamos estudar até a doutrina da salvação. E ainda vai ficar faltando a última doutrina, a última crença aí da doutrina da salvação, que é crescimento em Cristo, certo? Mas vamos só mostrar todos aqui, certo? A doutrina da igreja, no próximo slide aí. A doutrina da igreja. Nós temos 7 crenças fundamentais ligadas à doutrina da igreja, que é a crença da igreja, o remanescente em sua missão, a 14, né, 14ª crença fundamental, a unidade no corpo de Cristo, a 15ª, o batismo, a ceia do Senhor, né, o próximo aí, a crença 17, dons e ministérios espirituais, e 18, o dom de profecia. Então, todas essas crenças estão ligadas a uma única doutrina, que é a doutrina da igreja, né? Então, baseado na Bíblia, nós sabemos que a igreja foi instituída por Deus e temos a doutrina da igreja instituída pelo próprio Cristo, e a gente vai ver todas essas crenças fundamentais ligadas à doutrina da igreja. Temos a próxima doutrina aí, que é a 5ª, né? Que é a doutrina da vida cristã. Nós temos a crença da lei de Deus, a 19, a 20, o sábado, a 21, mordomia, 22, conduta cristã, e a 23, o casamento e a família. Então, todas essas crenças aí estão relacionadas à doutrina da vida cristã, como deve ser a vida cristã. E temos a última doutrina, que é a doutrina
dos últimos eventos, né? Ou dos eventos finais, que é o ministério de Cristo no santuário celestial, é a 24ª, a segunda vinda de Cristo, a morte e ressurreição, o milênio e o fim do pecado e a nova terra. Né? Então, com essas 6 crenças e essas 28, aliás, essas 6 doutrinas, né? E essas 28 crenças fundamentais que estão distribuídas nela, a igreja, ela apresenta, baseado na Bíblia, tudo aquilo que ela crê, né? Como ela crê em relação à palavra de Deus. E aquilo que nós devemos estudar e compreender. Claro que hoje aqui a gente não vai poder falar, mesmo sendo só 10 que nós vamos apresentar, a gente não vai falar, estudar de forma aprofundada cada uma, certo? Isso é algo que a gente vai, acredito que você já tem conhecimento, mas a gente vai focar nos pontos importantes que a gente deve entender em relação a isso, que vai ser objeto também da prova, né? Você vai fazer uma prova sobre esse livro, quem vai ser líder. E a prova de liderança da crença 1 até a crença 10ª, como eu falei, né? Então você precisa estar conhecendo bem o assunto para fazer essa prova. Aqui a gente vai dar só algumas orientações. Primeiro, essa questão, separar o que é doutrina e o que é crença, tá? Se alguém quiser fazer uma pergunta, né? Fala, levanta a mão aí para o Henrique poder ter esse controle. Bom Pode dia, falar. Nessi. Bom dia, Bom Nessi. Tudo dia. bem? É o Anderson. Oi, Anderson. Bom dia. Tudo bom? Eu tive um empecilhozinho aqui em relação ao começo do curso e, se não for muito incômodo, se você puder novamente me repetir a diferença entre doutrina e crença, eu agradeço. Eu tive uma visita aqui inesperada de alguns parentes Certo. e eu perdi o comecinho do curso. Certo, Anderson. É o seguinte, a doutrina é porque, digamos que ela é o grupo, né? Por exemplo, a doutrina de Deus, né? É o grupo, a Bíblia acredita, a igreja acredita na doutrina baseada na Bíblia, da doutrina de Deus. Só que a gente vê que, relacionado a Deus, nós temos o quê? As próprias Escrituras, nós temos a Trindade, certo? Nós temos falando de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, certo? Então, tudo isso está ligado à doutrina de Deus. Então, é só uma forma de subdividir as doutrinas em crenças fundamentais, certo? Por exemplo, a crença fundamental na Trindade. Porque algumas pessoas podem crer em Deus, mas não crer na Trindade, né? Eu acredito em Deus, mas não acredito que seja a Trindade. Então, a Igreja Adventista, dentro da doutrina de Deus, ela tem a crença fundamental da Trindade, conforme nós podemos verificar na própria Bíblia, certo? Deu para entender aí, pessoal? Deu para entender, Anderson? Deu sim, Nessi. Obrigado. Beleza. Então, nós vamos Falou. agora, passa o slide, vamos para a primeira crença fundamental da Igreja Adventista. Vamos avançar aí no slide. Nós vemos que é as Escrituras Sagradas, certo? Então, as Escrituras Sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus escrita. É assim que a Igreja Adventista crê. Que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento são palavras escritas de Deus inspiradas, são inspiração divina, seus autores falaram inspirados pelo Espírito Santo, como está escrito lá na Epístola de Pedro, né, que homens movidos pelo Espírito Santo escreveram, falaram da parte de Deus. E a Igreja Adventista, ela crê no Antigo e no Novo Testamento com a validade sempre presente. Não que o Novo Testamento veio substituir o Antigo Testamento. Não. O Antigo e o Novo Testamento compõem as Escrituras Sagradas. Os dois são inspirados. Os dois estão relacionados, certo? Eles andam de mãos dadas. No Novo Testamento, nós vemos várias citações em vários autores da Bíblia que eles citam o Antigo Testamento, certo? Nós vemos aí que foram escritas por aproximadamente um período de 1.500 anos, né? Para ser escrita, levou esse período de 1.500 anos aproximadamente, e também aproximadamente 40 escritores diferentes, de épocas diferentes, digamos assim, famílias diferentes, situação diferente que estavam vivendo, mas todos escreveram inspirados por Deus. E os temas apresentados na Bíblia, a teologia, as leis, profecias, história, biografias, hinos, relatos, cartas e outros. Mas tudo que foi escrito, que é carta, que é profecia, que é teologia, história, tudo foi inspirado por Deus. Em relação às Escrituras Sagradas, a gente tem uma
um assunto interessante aí, a questão da revelação divina, certo? A revelação divina, conforme explicado na doutrina das Escrituras Sagradas, né, pela Igreja, ela pode ser de duas formas: revelação geral e revelação especial, certo? Como é isso, né, Cid? A revelação geral, a própria natureza. A Bíblia diz que a própria natureza revela Deus, né? Lá no Salmo 19 diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Então nós podemos ver que a própria natureza revela Deus. O próprio ser humano, nas suas atitudes, em demonstrar amor, fraternidade, o próprio ser humano também está revelando a Deus. Aquilo que a gente pode ver de Deus na natureza, nas pessoas, certo? Aquilo que a gente sente até na nossa própria consciência é uma revelação geral de Deus. Então, Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, ele até fala que as pessoas não são inocentes em relação a isso, porque Deus já colocou isso, essa capacidade no ser humano de interpretar e de visualizar, né, Deus na natureza e no próprio ser humano. Mas tem a revelação especial. A revelação especial é justamente essa autorrevelação de Deus, ela foi limitada pelo pecado. Se não fosse o pecado, o homem sempre teria essa autorrevelação de Deus, iria entender. Mas o pecado trouxe essa separação. Então, pelo fato da separação que houve, foi necessário Deus se revelar de forma especial. E essa revelação especial é justamente as Escrituras Sagradas, né? O Antigo e o Novo Testamento, porque o próprio Deus interviu e usou os seres humanos para que pudesse ser escrito, né, registrado, uma revelação especial de Deus que expressa a sua vontade, para que fosse revelado o amor de Deus, o caráter de Deus, as orientações de Deus, as normas, como nós, seres humanos, devemos viver aqui neste mundo. Então, é bom atentar, quando você estiver estudando aí o livro, Nisto Cremos, essa questão da revelação geral e especial, isso deve cair na prova do Nisto Cremos, né? E é bom ficar bem atento em relação a isso, certo? Um outro assunto, passa o slide aí, Henrique. Em relação à inspiração. Qual o significado de inspiração? Né? Qual o significado de inspiração? A Bíblia foi inspirada por Deus, mas o que é esse ser inspirado por Deus? O Espírito Santo digitou as palavras e as pessoas escreveram? Como é essa inspiração, né? Como foi essa inspiração? Então, aqui mesmo no livro Nisto Cremos, né, nós vemos sobre o processo de inspiração das Escrituras, certo? A revelação de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, como eu citei antes, homens santos falaram da parte de Deus. Então, o Espírito Santo, ele se revelou muitas vezes aos seres humanos, revelou a vontade de Deus, preparou essas pessoas para que recebessem a palavra de Deus e comunicou. Então, a inspiração, porque o Espírito Santo, ele primeiro atuou na vida da pessoa, depois ele comunicou as verdades. E essa comunicação, ela, normalmente, frequentemente, a comunicação do conhecimento da verdade para os autores da Bíblia veio através de visões e sonhos, a grande e a maior parte. Mas outras vezes também Deus falou diretamente, de forma audível. Por exemplo, Samuel chegou um momento que ele ouviu a voz de Deus, né? A Bíblia fala também que Filipe, ele sentiu que o Espírito Santo estava o levando até determinado caminho. O Espírito Santo falou à mente dele para que ele fosse encontrar com determinada pessoa em determinado caminho. Então, o Espírito Santo, ele usou para comunicar sonhos, visões, mas também falando de forma audível e também a impressão no coração das pessoas, certo? Então, dessas formas, o Espírito Santo pode agir na vida de uma pessoa que já foi preparada pelo próprio Espírito para escrever. Então, você vai ver que foi palavras humanas. Principalmente quando a gente lê Salmos, a gente percebe a linguagem humana, a linguagem mais poética. Mas aquela linguagem humana foi inspirada por Deus para comunicar verdades. É isso que a gente tem que entender. A inspiração não é que o Espírito Santo ditou, né? Mas ele preparou a pessoa e ele inspirou a pessoa a falar numa linguagem humana, mas escrevendo aquilo, o registro para que ficasse a lição, a verdade, a orientação que Deus quis ensinar. Certo? Vamos adiante? Porque tem muita coisa ainda, né? A doutrina da Trindade, aliás, a crença fundamental da Trindade. Até eu confundi aqui. A crença fundamental da Trindade
é uma crença que nem todas as pessoas creem. Se bem que a maioria dos cristãos acreditam na Trindade. Ou seja, Deus é um só, um único Deus, mas esse Deus, ele se revela em 3 pessoas, certo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, uma unidade de 3 pessoas coeternas, certo? E Deus, ele é imortal, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, está acima de tudo, certo? E o conhecimento de Deus, ele é um conhecimento que você adquire muito mais do seu coração do que do cérebro. Pessoas simples, pessoas iletradas, elas podem ter um grande conhecimento de Deus, pela experiência, pela convivência com Deus, né? Pela intimidade com Deus. Tem um conhecimento mais do coração. E tem uma pergunta aí no slide, ó, que evidências do envolvimento de toda a Trindade, que evidência nós temos, né, do envolvimento de toda a Trindade na criação, redenção e juízo? Essa é uma pergunta que você vai pesquisar no livro Nisto Cremos, certo? Estude a doutrina da Trindade e você vai ver que tem textos na Bíblia que vão mostrar o envolvimento de toda a Trindade, tanto na criação, na redenção, como no juízo. Um exemplo disso, lá em João. João, no capítulo 1, João fala, né, o discípulo João, ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né? No princípio era o verbo. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, né? E lá, depois, lá na frente, ele fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, fica claro na própria Bíblia, na própria palavra de Deus, no Evangelho de João, né? E também complementando, né, sendo complementado por outros textos bíblicos, que Jesus estava presente na criação, certo? E quando nós lemos no Gênesis, nós vemos que o Espírito de Deus parava, né? Antes mesmo de Deus começar a criar. Então, nós vemos todo o envolvimento de Deus na criação. Então, você vai pesquisar e tentar responder essa pergunta. Na redenção, lá quando Cristo veio para morrer por nós, quais são as evidências de que o Deus o Pai, Deus o Espírito Santo e Jesus estão envolvidos na redenção e no juízo, certo? Então, estude e você vai ao estudar essa doutrina, você vai entender isso aí, certo? Exatamente aqui, né? Foi feito um comentário aqui na cena do batismo de Jesus. Exatamente. Deus falou, né? Jesus estava ali para ser batizado. Jesus foi batizado. O Espírito Santo desceu em forma de pomba e Deus falou: esse é o meu filho amado em quem me compraz. Então, nós temos novamente a Trindade ali, na unção de Jesus, né? Para que ele iniciasse o seu ministério ali, no batismo dele. E aí você vai estudar vários outros textos, certo? E responder essa pergunta, que pode ser também uma pergunta que cai na sua prova, né? Evidências do envolvimento de toda a Trindade na criação, redenção e juízo, certo? Vamos à próxima crença, né? São 10, a gente ainda está no início. Qualquer pergunta e a gente vai tentar responder dentro do tema, certo? Deus o Pai, né? Nós temos dentro da doutrina de Deus, nós temos a crença da Trindade, temos a crença de Deus o Pai, certo? Muitas vezes a gente entende bem a função de Jesus. A gente estuda a Bíblia, a gente vê muito ali a função de Jesus no plano da salvação. O Espírito Santo também, a gente vê muita coisa falando do Espírito Santo. Mas, frequentemente, Deus o Pai é mal compreendido. Muitas vezes as pessoas que não têm tanto conhecimento, elas dizem que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. E eles acreditam que no Antigo Testamento era Deus o Pai. E que o Pai, muitas vezes, é retratado como aquele ser rigoroso e que precisa ser apaziguado, né? E aí entra Jesus para que Deus possa nos aceitar. Mas, na verdade, Deus é o nosso eterno Pai, é o Criador, é o originador, é o mantenedor e é o soberano de toda a criação, certo? E o inimigo, nós vamos ver mais na frente a crença do grande conflito, mas nós vemos que o inimigo, ele tem, nessa terra aqui, ele tem feito de tudo para que Deus seja realmente mal compreendido. Tem culpado a Deus por todo o mal que há no mundo, né? Mas nós vemos um texto lá em 2 Coríntios 5,19, que diz o seguinte: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.
Então, tudo o que Cristo fez aqui na Terra foi para revelar o caráter de Deus. Então, se Cristo demonstrou amor, Deus é amor, Deus o Pai, né? E Deus é essa figura paternal, certo? E toda a obra de Cristo, toda a obra do Espírito Santo também, a forma como a gente compreende a revelação de Deus, está revelando também o Pai, certo? Em Deuteronômio 32, versículo 6, Moisés, ele se referiu a Deus como um pai que redimiu Israel. Ele disse, não é ele teu pai que te adquiriu, ou que te redimiu, né? Então, Deus como um pai da nação de Israel. E nós somos, hoje, né, somos Israel espiritual, e temos que ter em mente essa figura de Deus como pai. Deus mesmo falou isso em Jeremias também. Sou o pai para Israel. O Senhor, ó Senhor, tu és o nosso pai. Também o salmista, ele se refere muitas vezes a Deus assim. Então, como um pai que se compadece dos seus filhos, assim Deus se compadece de nós, né? Compadece daqueles que o temem. Então, precisamos entender que o mesmo Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, está revelado no Antigo e no Novo Testamento, né? Então, o caráter de Deus, como um todo, está revelado. E Deus é como um pai, aquele a quem a gente deve... Jesus mesmo nos ensinou a orar a Ele, o Pai Nosso que está nos céus. Então, nós temos que ter essa visão de Deus. Claro que Ele é o Criador, Ele é o soberano, Ele é o eterno, mas essa relação de chamarmos a Deus de Pai, certo? Temos a quarta crença fundamental, que é o Filho, certo? Passa aí o slide. Nós temos aí o Filho. Jesus veio na plenitude dos tempos, certo? Então, Jesus Cristo, certo? O Filho de Deus, ele encarnou-se, né? Como Jesus Cristo encarnou-se, mostrou a forma humana, certo? E foi, como a própria Bíblia fala lá no livro de Hebreus, a maior revelação de Deus. Nós temos a revelação de Deus na natureza, temos a revelação de Deus nas Escrituras, mas a maior revelação de Deus foi o próprio Filho, foi Jesus Cristo ter vindo ao mundo e conviver com a humanidade, né? E quando Jesus veio, ele cumpriu muitas profecias que estavam escritas na palavra de Deus. Jesus cumpriu várias profecias, seu nascimento virginal, a cidade de Belém. E uma das profecias bem importantes que muitas vezes a gente não atenta é que Jesus veio até no tempo certo, na plenitude dos tempos, como falou o apóstolo Paulo. Por quê? Lá no livro de Daniel, capítulo 9, nós temos uma profecia chamada profecia das 70 semanas. E lá ele fala que desde a ordem para restaurar Jerusalém, né? Está lá a partir dos versículos 20, principalmente, está falando que desde a ordem para restaurar Jerusalém, seriam contadas 70 semanas para o povo de Israel. E quando ele fala em 7 semanas, depois ele fala em 69 semanas, né? E essas semanas, na interpretação profética, cada dia representando um ano. Então, uma semana de 7 dias, em 7 anos, houve um tempo bem difícil para a reconstrução do Templo de Jerusalém. Depois teve mais 69 semanas, que dá 483 anos, né? E no final, na última semana, né? Nos últimos 7 anos do tempo dado para Israel como povo de Deus, fala que viria, nessa última semana, o ungido é Jesus Cristo, né? E na metade da semana, ou seja, depois que ele fosse ungido, 3 anos e meio, que dá a metade de 7 dias proféticos, 7 anos, ele iria fazer cessar o sacrifício. E nós vemos que Jesus morreu na cruz, o véu do santuário rasgou-se de cima a baixo e não houve mais necessidade de sacrifício. Jesus cumpriu ali todo o ritual do santuário. 3 anos e meio depois, com a morte de Estevão, o evangelho começou a se espalhar para fora do povo de Israel, para fora dos judeus, né? Através da pregação aos gentios, do apóstolo Paulo e outros que começaram a pregar. Então, nós vemos que Jesus cumpriu toda a profecia das 70 semanas. Eu falei de uma forma rápida aqui das 70 semanas, mas é algum assunto para a gente poder estudar melhor, né? Então, Jesus cumpriu até profeticamente o tempo certo de vir, certo? Isso é muito importante a gente compreender. Outra coisa é em relação às 2 naturezas de Cristo, né? Existem muitas pessoas que questionam essa questão da natureza de Cristo. Cristo é totalmente Deus e é totalmente humano. Aí as pessoas, mas Jesus assumiu a natureza de Deus como? Naquela natureza lá de Adão,
ou a natureza já atualmente, quando ele veio, né? Irmão, o que é importante a gente entender é que Jesus Cristo, apesar de ser um grande mistério que a gente só vai compreender mesmo, né, no céu, mas o que é importante a gente entender é que Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. Agora, a Bíblia nos fala que Jesus foi gerado do Espírito Santo e também nos fala que Jesus não cometeu pecado. Agora, a Bíblia fala que Jesus viveu como um homem normal da sua época, né? Lá no livro de Isaías 53 fala que ele era um homem de dores, não via nele nenhuma beleza, nenhuma boa, não era alguém que se destacasse pela questão da aparência. Jesus sentia cansaço, certo? Jesus sentiu fome. Então Jesus, ele assumiu a natureza humana, certo? Ele foi o segundo Adão, como Paulo fala, certo? Assumiu a natureza que sentiu todos esses efeitos da degradação do pecado, mas Jesus foi gerado sem pecado. Então, assim como Adão não tinha nenhum pecado, ele cometeu pecado. Então, Jesus, ele não tinha pecado, certo? Jesus não herdou o pecado, porque ele foi gerado do Espírito, certo? Mas Jesus, ele não cometeu pecado. Então, ele não herdou o pecado e não cometeu o pecado. Então, Jesus foi tentado como homem. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Então, Adão foi tentado e pecou. Jesus foi tentado e não pecou. Adão não herdou nenhum pecado. Jesus também não herdou porque foi gerado do Espírito. Então, como segundo Adão, Jesus venceu. Então, é isso que é importante a entender. Essa discussão, se era a natureza de Cristo pós ou antes, né? Como é que era, se era dos tempos. Isso aí não vem muito a caso a gente discutir esse assunto. O que é importante a gente entender é que Jesus é Deus. Ele assumiu a natureza humana e sempre, para sempre, né? Então, ele tem as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, certo? É tanto que, se vocês prestarem minha atenção, Jesus, ele apareceu como homem, mesmo depois de ressuscitado. Confundiu dois discípulos que só conseguiram reconhecer quando ele partiu o pão no caminho de Emaús. Estava na praia como um estranho, preparando o peixe ali para os discípulos que tinham vindo pescar. Então, Jesus, ele assumiu para sempre a forma humana. Ele mostrou para Tomé, né, lá no cenáculo, as suas marcas na mão, né? Paulo fala que Jesus tem essas marcas que são as marcas do amor de Deus, né? Então, é isso que é importante a gente entender em relação ao Filho. Então, Jesus Cristo é a revelação do caráter de Deus. Ele veio a este mundo cumprir isso. Ele mostrou quem era Deus através das suas atitudes, né? Os milagres que ele realizou, tudo que Jesus realizou. Mas até para realizar um milagre, Jesus fazia isso pelo poder de Deus, porque ele estava aqui como homem. Então, é complexo, mas a gente não precisa se preocupar em ficar entendendo como era a natureza de Cristo, se era exatamente como foi a de Adão, ou se já era corrompida, assim, efeito da corrupção. O importante é que Jesus não foi concebido em pecado, Jesus não cometeu pecado, certo? Ele, por ser o segundo Adão e ter sido tentado e não ter pecado, foi que justamente ele conseguiu cumprir o plano da redenção, e hoje a gente vive com essa esperança da salvação em Cristo Jesus, né? Então, esse é o ponto importante da doutrina do Filho. Vamos avante, que eu acho que o nosso tempo já está avançando, eu estou falando muito. Mas qualquer dúvida aí, levante a mão, tá bom? O Espírito Santo. Oi, Nessi, Oi. tudo bom? Sou Tudo eu de bem, quem novo, fala? Anderson. Anderson de Oi, novo. Anderson. Pode Mais falar. tarde puxa minhas orelhas, né, lá na igreja. Não, pode falar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um Faço. comentário rápido. Assim, quando eu estou no meu íntimo, orando a Deus, geralmente eu me pego chorando. E ali eu sei que espiritualmente, eu sei que é o Espírito Santo, eu tenho essa consciência de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E às vezes eu me pego chorando e tenho consciência que é o Espírito Santo que está ali intercedendo por mim. Mas agora, no meu íntimo, como tu pode me definir o que é o Espírito Santo? No meu eu, como homem, entendeu? Não no meu momento ali de reflexão, de oração, no meu dia a dia, no meu contexto
que eu diga assim, o que é realmente o Espírito Santo? Deixa eu ver se eu entendi a tua pergunta, certo? Vamos lá. A Bíblia, certo? Ela nos revela que o Espírito Santo é uma pessoa e não é uma força ou um poder. Não é um poder impessoal, mas o Espírito Santo é uma pessoa, certo? E isso fica até claro quando é dito que não entristeceis o Espírito Santo que está em vós, né? E fala que Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e Pedro falou que estava sendo executado ali um juízo porque eles haviam mentido contra o Espírito Santo. Não haviam mentido para homem, mas mentido para Deus, né? Para o Espírito Santo, certo? Só que nós não vemos o Espírito Santo na forma corpórea, né? Assim, a gente não enxerga o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele é Deus e ele desempenha um papel muito importante na salvação. Porque o Espírito Santo, como você falou, esse exemplo aí de você estar em oração e chegar até a chorar, porque o Espírito Santo, ele se comunica com o seu próprio espírito, com o nosso próprio espírito, não no sentido de um espírito fora da carne, mas com a nossa consciência, né? Que nós somos seres espirituais. O Espírito Santo fala a nossa consciência, assim como ele inspirou os escritores da Bíblia, apóstolos, patriarcas e profetas a escreverem, né? Então, o Espírito Santo, ele não está numa forma humana como Jesus, não assumiu essa forma humana, mas ele é uma pessoa, certo? E mesmo não tendo essa forma humana, ele é uma pessoa. Agora, como é a forma do Espírito Santo? Aí eu não posso te dizer, porque o Espírito Santo é uma forma espiritual, né? É só isso que a Bíblia nos revela, certo? Mas a Bíblia revela que é uma pessoa que tem sentimento, certo? Lá no livro de Atos, capítulo 15, 28, fala assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, né, que fossem para tal lugar. Então, Paulo e os que estavam fazendo as viagens missionárias, eles estavam conscientes de que o Espírito Santo estava guiando. Então, pareceu bem. Só parece bem a um ser que raciocina, um ser que pensa, né? A Bíblia, nós vamos ver mais na frente na doutrina, na crença da criação. Vimos, aliás, né, vamos ver, aliás, na crença da criação, que Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, o Espírito Santo, ele é Deus e se revela Jesus, comunica Jesus Cristo, né, a vontade de Deus, o Pai, de Jesus Cristo, para nós hoje, se comunica conosco, né, mas nós não sabemos a forma do Espírito Santo. Eu não posso dizer que formato é o Espírito Santo, certo? No caso, vai entender mais ou menos aí? Deu. Então eu posso ter como consciência como se ele fosse um anjo, um comunicador, na qual ele é, vamos supor assim, um intermediador. Isso é ele, como é que eu posso dizer? O nosso intercessor, né? Assim, Jesus está intercedendo no céu por nós, mas ele faz essa comunicação da terra com o céu. Deixa eu só falar Agora, uma não coisinha. pense como um anjo, não pense como um anjo. Pense como o Espírito de Deus mesmo. Alguém mais quer falar? Eu queria falar. Porque o problema é que nós estamos acostumados a querer enxergar as coisas com os nossos olhos humanos. E quando nós tratamos do sobrenatural, nós não podemos. Então, o Espírito Santo não se define. A Bíblia, o autor, usa a palavra pessoa para que nós, humanamente, compreendamos. Mas, como a Nessi falou, a definição, a forma, o que é em si o Espírito Santo, nós não podemos definir. E com os olhos da fé e com o consolo que o próprio Espírito Santo nos dá, nós entendemos e reconhecemos a pessoa do Espírito Santo. Então, assim, lá no céu, Deus, para se revelar aos anjos, ele se fez Miguel, como nós estudamos na Bíblia. Aqui na terra, para Deus se revelar aos homens, ele se fez Cristo. E para que após a subida de Cristo aos céus, nós sintamos a presença de Deus ainda na nossa vida, nós temos a pessoa do Espírito Santo, que com os olhos humanos nós não podemos enxergar e com a nossa mente humana nós não conseguimos definir. Acho que Sim, complementando.
Oi, desculpa. Complementando também, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele convence a gente da justiça, do pecado e do juízo. Exatamente. Então, toda vez que você opta fazer alguma coisa boa, né? Toda vez que você escuta aquela vozinha dizendo assim, o que a gente chama de consciência, né? Ixi, minha consciência está pesada. Essa consciência, na realidade, é o Espírito Santo falando a você diariamente, né? Dizendo e guiando. O Espírito Santo, ele vem como consolador para nos guiar. Talvez a visão de anjo não seja interessante, justamente por esse caráter do Espírito Santo de agir como Deus mesmo, assim como Cristo veio e orientou a humanidade, né, e orientou uma fé cristã. O Espírito Santo hoje nos mantém nessa mesma fé e nessa mesma virtude, né, porque tudo que é bom também vem de Deus. Então é ele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo. Exatamente. Só para complementar aqui, o segundo livro que a gente usa, inclusive eu já usei isso com os bravadores, para poder explicar a Trindade, é a natureza. E assim, se você pegar a água, porque eu acho que pelo do dedo do irmão seria muito interessante ele compreender o Espírito Santo dentro do contexto da Trindade, a função de cada um, de uma forma bem distinta. Acho que já foi explanado aí, mas trabalhando os três, né? Porque aí acaba tirando essa ideia de que é um anjo, de atribuir forma ao Espírito Santo. A gente não tem como atribuir forma ao Espírito Santo porque a gente nunca viu ele, né? Não dá para ver. Então, assim, eu usei para os meninos entenderem a Trindade, a função de cada um dentro, a água. Se você pegar a água no estado sólido, já viu esse exemplo da água? Pronto. É muito interessante, entendeu? Porque ajuda a entender até a função de cada um. Se você pegar a água no estado sólido, vamos dizer que é o pai, né? A água no estado sólido é uma pedra, né? É uma rocha, vamos colocar assim. E é feita essa alusão na Bíblia, com o pai sendo uma rocha. E o filho é a água da vida, a água no estado líquido, né? E o Espírito Santo é a água no estado gasoso. Como se a gente não vê a água, a gente não vê partículas de água, a gente sente a umidade porque o vento sopra, a gente sente um frio. Mas aquela umidade lá são partículas de água que a gente não consegue ver, mas a gente sabe que está ali. Entende? Então, assim, o pai ele tem a função de julgar, né? A função também de criar também. O filho ele tem a função de salvar, né? E interceder por nós junto ao pai. E o Espírito Santo é como o Luiz Henrique falou, ele convence o pecado, da justiça e do juízo. Tanto que quando Jesus estava subindo, ele disse, eu vou, mas eu vou deixar alguém aqui também intercedendo por vocês. Então, o Espírito Santo ele está dando continuidade à obra de Cristo e ao plano da salvação nesse momento. Então, o conselho que eu dou para o irmão, não foque na forma do Espírito Santo, mas dentro da Trindade, qual a função dele. E a evidência de que são três seres distintos tem dois momentos, né? No momento da criação, lá em João fala, primeiro João fala que no momento da criação os três estavam presentes, né? No estava presente no momento da criação, eles pairavam ali sobre as águas, né? Exatamente. E no momento do batismo de Jesus, né? Ele também estava ali presente. Então realmente são três seres distintos. Por que são só? Em pensamento, palavras e ações. É a mesma questão da água. Mesmo que elas estejam em estados diferentes, tenham funções diferentes, não deixou de ser água, entendeu? Então, não é porque eu não consigo ver o Espírito Santo e também não tenha visto Jesus e nunca tenha visto o Pai também, que eles deixaram de ser Deus. Por que eles são só? Pensamento, palavras, ações, caráter, objetivo, eles são só. Entendeu? Exatamente. Com licença, Nessi, é importante ressaltar o perigo, tá? Desse fato de você querer fazer uma forma para o Espírito Santo, né? Porque isso é perigoso, gente. Isso já foi assuntos de acabar com igrejas, das nossas igrejas, entendeu? Porque a gente sabe de algumas coisas que aconteceu. Isso foi um assunto que acabou com algumas igrejas. Isso é muito perigoso. Espírito Santo é uma pessoa espiritual
e pronto. Você tem que ensinar o que a Bíblia diz. E é perigoso também pelo fato de que Deus, ele nos dá o conhecimento daquilo que vai, digamos, que vai ser útil Que é para a gente, importante, para a né? nossa salvação. Porque Exatamente. o Espírito Santo, ele aponta para Jesus. O único trabalho do Espírito Santo é apontar para Cristo, assim como o trabalho de Cristo era apontar para o Pai. Então, a gente tem que ensinar para os nossos desbravadores que a função do Espírito Santo. Ah, tia, mas qual a forma do Espírito Santo? O Espírito Santo não tem forma. A única forma que você deve atribuir a ele, lembra como foi que apareceu em Gênesis? Foi em forma de pomba. Lembra que forma ele apareceu no batismo de Jesus? Em forma de pomba. Então, pronto, se atentem para isso. Se atentem para o trabalho dele e não para a forma. A forma Deus não apresentou, então é porque não é para a gente saber agora. Pessoal, é o trabalho dele. a gente precisa avançar aí, porque a gente ainda está aqui na quinta, né? Certo, Neise. Então, Só um diálogozinho rápido. Eu concordo com a irmã que ela acabou de falar. O meu intuito não é saber qual é a forma, entendeu? Eu não estou aqui cogitando qual é a forma, até mesmo, você sabe, nesse eu estou engajando... Não, tudo bem, a gente só está tentando explicar para que não fique a dúvida, tá? Não estamos... Tudo bem, tudo bem. Eu estou entendendo e fico agradecido pela forma na qual os irmãos estão me repassando isso. Mas assim, eu digo assim, porque eu como recém-batizado, você me conhece, e assim, como recém-batizado e como uma pessoa que está chegando na igreja adventista, na qual eu escolhi, porque eu pesquisei muito, antes de chegar a uma denominação na qual eu queria estar em uma igreja verdadeira, entendeu? Aí assim, vem certas dúvidas. Eu tenho meu íntimo com Jesus, Deus e o Espírito Santo, já disse. Às vezes eu me pego em oração e estou chorando. Isso eu tenho consciência que é o Espírito Santo. Então, a minha dúvida não é qual é a definição do Espírito Santo na forma carnal. Na forma carnal. Com quem que o Espírito Santo se parece? É com Jesus, quando veio à Terra? Não. O meu intuito qual é? É como eu posso, como homem, ter definição do Espírito Santo. Entendeu? Pronto, o Espírito Santo é Deus que fala ao seu coração, entendeu? É isso mesmo, é Deus que está falando ao seu coração. O tempo está avançando, a gente vai ter que passar essa parte aí. Mas eu queria só deixar aqui um resumo aqui, todo mundo falou, beleza, foi muito boas contribuições. A gente entender que, principalmente, é a missão do Espírito Santo. Ao estudar, atente para a missão. Os atributos de Deus estão revelados tanto em Deus Pai, Filho como Espírito Santo, toda a Trindade. Como nós falamos aqui, Deus é o quê? É eterno, é imortal, Deus é onisciente, é onipresente, Deus sabe todas as coisas, entendeu? Então, a gente precisa atentar a essas características. O apóstolo Paulo fala que ninguém pode aceitar Jesus, né, na sua vida se não for através do Espírito Santo. 1 Coríntios 12:3 fala, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é Deus que fala a nossa consciência. Isso, a missão dele. E também comunica dons. É importante a gente entender isso aí. O Espírito Santo, ele comunica dons, certo? No passado, comunicou dons para as pessoas poderem construir o tabernáculo, né? O santuário de Deus. Deu dom lá para Bezalel, né? E outros lá. E também no Novo Testamento, deu dons para os discípulos falarem em línguas, deu dom para os discípulos poderem pregar de forma com intrepidez e de curar, de ressuscitar a morte. Então, o Espírito Santo está muito envolvido com a missão aqui. Tudo que nós... Desde o arrependimento, né, que é convencer do pecado, até o trabalho de Deus aqui, é o Espírito Santo do nosso, agindo em nós, que nos move, tá? Então, vamos passar à frente, porque acho que não dá mais para a gente... Já temos pouco tempo. Quem está falando? Não, para esse assunto do Espírito Santo, a gente vai ter que pesquisar no outro momento mais, tá bom? Quem está com dúvida ainda? Você ia fazer uma pergunta? Certo? Ok, pessoal? Beleza, então? Vamos passar adiante. Certo? Em relação a uma questão... Eu gostei muito da explicação da Carlinhos em relação à água, né? Deu para a gente entender bem. Agora, a doutrina da criação, certo? A Bíblia, ela não se preocupa em provar que Deus é o Criador. É muito importante a gente entender isso, certo? A doutrina da criação, temos duas
duas crenças fundamentais, certo? A crença da criação mesmo e da natureza da humanidade. Vamos falar sobre as duas aqui para poder a gente ganhar mais tempo, já que nosso tempo já está passando. Em relação à criação, a Bíblia não se preocupa em ficar comprovando, ela relata a criação, relata Deus como criador. Está lá, não está se preocupando em comprovar. Agora, muitas pessoas questionam, principalmente, o tempo de criação. Como é que Deus criou tudo só em 7 dias? Então, como é que nós sabemos que cada dia da criação corresponde a 24 horas? Então, lá no Gênesis, fica bem claro quando Deus diz o seguinte: houve tarde e manhã o primeiro dia, houve tarde e manhã o segundo dia, e assim Deus foi criando a cada dia. E depois, a Bíblia fala lá em Gênesis capítulo 2, versículo 1, que havendo Deus terminado em 6 dias toda a sua criação, Deus descansou no 7º dia. E lá no Êxodo, quando Deus passou a lei para o povo de Israel, Deus falou o seguinte: porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, e no 7º dia descansou. E, irmãos, desde que o mundo é mundo, o sol sempre nasce e se põe. Então, houve tarde e manhã. Houve a parte escura, né, que já existia antes de Deus criar a luz, e houve a parte clara. Houve tarde e manhã. O sol nasce, o sol se põe. Também, 7 dias da semana. Nós temos 7 dias da semana, desde a criação até hoje. Então, é muito importante a gente compreender. Existem muitos questionamentos, até cristãos querendo mudar essa forma e achar que as 24 horas, né, o dia da criação não era um dia de 24 horas, mas era períodos longos, mas nada disso tem base bíblica. A crença fundamental da Igreja Adventista, conforme a Bíblia, conforme está escrito no Gênesis, é que Deus criou, está relatado, um relato autêntico da sua criação, da sua atividade criadora. Deus falou e se fez. Deus formou o homem do pó da terra, soprou nele o fôlego de vida. Então, é importante a gente compreender mais essa questão do dia literal, de 24 horas, porque lá fala tarde e manhã, primeiro dia. Fala 6 dias e o 7º dia. Então, a semana continua sendo 7 dias e todos os dias a gente tem o nascer e o pôr do sol. Ok? Beleza? Em relação à criação? E em relação à natureza da humanidade, né? Que é a crença fundamental, né? A natureza da humanidade. Deus, ele criou o homem e a mulher a sua imagem e semelhança, certo? Deus criou com individualidade, com o livre-arbítrio, como diz, né? Com a liberdade de agir e de pensar, certo? Então, isso é realmente maravilhoso, porque Deus nos criou, né? Digamos assim, como um pouco abaixo de Deus, mas com essa característica tão linda de poder decidir, raciocinar, escolher. Deus não criou robôs, Deus não criou seres para simplesmente executar a sua vontade. Deus criou seres com a capacidade de amar, mas até mesmo de se rebelar contra ele. Deus correu esse risco, mesmo já existindo uma rebeldia no universo, certo? Então, com essa doutrina a doutrina da criação, apenas essas duas que nós falamos aqui, tá certo? E nós vamos agora para a terceira doutrina, que nós vamos estudar ela de forma quase completa, né? A gente vai estudar a doutrina da salvação, estudando as crenças do grande conflito, vida e morte, ressurreição de Cristo e a experiência da salvação, certo? Então, o grande conflito. A Bíblia, ela mostra, e a Igreja Adventista crê nisso e coloca isso como uma crença fundamental, certo? Que toda a humanidade, agora, quer aceite, quer entenda isso ou não, toda a humanidade está envolvida no grande conflito entre Cristo e Satanás. Entre Cristo e Satanás. Quanto ao caráter de Deus, está sendo questionado o caráter de Deus, a sua lei e a sua soberania no universo. Então, o inimigo, ele se rebelou contra Deus e esse grande conflito iniciou-se no céu. Os relatos lá como profecias para Tiro, né? Lá em Ezequiel e em Isaías, né? Deus fala da questão do querubim da guarda, que quis colocar o seu trono acima do trono de Deus, né? E que se rebelou em seu coração, tem todo um relato lá. Mas é importante a gente entender que esse conflito, ele se saiu do céu, a terça parte dos anjos, que nós não sabemos, mas a Bíblia fala que tem milhares e milhares de anjos no céu, a terça parte seguiu Lúcifer. E esse grande conflito, ele acabou tendo um palco aqui na Terra
porque o ser humano, os nossos primeiros pais, eles aceitaram, né, ao engano do inimigo, mas eles tomaram a decisão, né? E como nós vimos aqui, o homem foi criado com livre-arbítrio. Então, o homem houve a sua decisão de acreditar na serpente que estava falando ali, no caso de Eva, né? E não acreditar em Deus. E também houve a decisão de Adão, de pegar o fruto e comer, né? Então, um grande conflito ele veio para essa terra. E hoje, aqui na nossa terra, é muito importante que a gente, para compreender a salvação de Deus, para compreender a Deus, a gente entender que há esse grande conflito. Esse conflito se passa nesse mundo e se passa na nossa mente. Todos os dias tem um inimigo querendo nos tirar de Deus e tem o Espírito Santo querendo nos levar para perto de Deus, certo? Então, vamos adiante, que a gente já está com o tempo encerrando, mas também já estamos terminando aqui. Vamos para a nona, né? Volta só um pouquinho aí para a nona. A vida, morte e ressurreição de Cristo, certo? Com o grande conflito, nós vimos que o homem, ele se alienou de Deus, né? O homem foi criado à imagem de Deus, mas ele se alienou de Deus. Então, na vida de Cristo, na sua vida aqui neste mundo, Jesus veio revelar a Deus. E ele viveu em perfeita obediência à vontade de Deus. O seu sofrimento, ele voluntariamente escolheu sofrer, né? E a sua morte foi uma morte expiatória. Jesus morreu sem pecado, para que a morte dele sem pecado pudesse limpar o pecado daqueles que viveram em pecado aqui nesse mundo, que são todos fora de Jesus, só ele não pecou. Então, Deus proveu um meio de expiação, ou seja, a lei de Deus foi transgredida, Jesus falou que se o homem comesse do fruto, ele ia morrer. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Então, é preciso a gente entender isso. Jesus veio, cumpriu tudo isso, Jesus morreu por nós, e a morte dele pode se colocar no lugar certo da morte que seria nossa, a morte eterna que seria nossa. A morte que nós vemos hoje aí, Jesus comparou a um sono, porque Jesus mesmo falou que haverá duas ressurreições, né? E Jesus ressuscitou. É muito importante isso. Lá em 1 Coríntios 15, Paulo fala que Jesus ressuscitou, e porque ele ressuscitou, nós temos todas as esperanças. Porque Jesus não tivesse ressuscitado, o que seria de nós? Nós também não iríamos ressuscitar. Mas Jesus venceu a morte, e nós, cada um de nós, ser humano que vem nesse mundo aqui, que for vencido por essa morte, só irá passar pela morte eterna, que é pós-juízo de Deus, se não aceitar a salvação de Deus, né? Mas se tiver Cristo como seu Salvador, a gente só vai dormir esse sono, ressuscitar para uma vida eterna. Então, essa questão da graça salvadora de Deus, né? Em contraponto ao grande conflito, ao mal que veio nesse mundo, é muito importante para que a gente possa compreender que Jesus cumpriu tudo aqui como homem. E hoje ainda está intercedendo por nós. A obra de salvação, ela permeia toda a Bíblia. Jesus Cristo é o ponto central da Bíblia. Então, permeia toda a Bíblia. Então, Jesus não está hoje de braços cruzados. Ele está hoje intercedendo por nós, ainda, digamos assim, complementando esse plano da salvação. Certo? Até que um dia o trono de Deus ele seja estabelecido nesse mundo novamente. Não haverá mais morte nem pecado. Vamos para a 10ª. Já está acabando o nosso tempo, né? Então, a experiência da salvação. É muito importante a gente entender que aí o Anderson, que é um recém-batizado, e todos nós que estamos também nasceu na igreja, né? Digamos assim, né? É adventista desde berço, ou então na igreja há muito tempo, ou quem é recém-batizado, mas todos nós temos a mesma necessidade de ter uma experiência pessoal com Deus, certo? O conhecimento que do Cristo cremos é importante, a gente precisa estudar. Aqui vai estar bem detalhado cada crença da igreja agrupada nessas doutrinas, conhecimento da palavra de Deus, né? Mas tudo isso pode não servir de nada se nós não tivermos a experiência da salvação, a experiência própria, certo? Eu coloquei essa frase de Ellen White aí para encerrar esse nosso momento aqui, né? A vossa esperança não está em vós mesmos, mas está em Cristo. A nossa esperança não está em nós mesmos, mas em Cristo. A nossa fraqueza se acha unida à sua força, né? Então, a gente não precisa olhar para nós mesmos, mas nós devemos olhar para Cristo. Então, sempre que a gente olhar para nós mesmos, a gente não vai ver como se salvar, porque somos falhos, defeituosos. Mas sempre que a gente olhar para Deus, a gente vai ver um Deus de braços abertos, um Deus com a mão erguida para nos buscar, mesmo que a gente caia. A Bíblia diz que o justo 7 vezes cairá, 7 vezes levantará.
é igual a perdoar 7 vezes. Não é que você vai contar, mas é quantas vezes, não importa, o justo cair. Mas se ele buscar a Deus, e é o Espírito Santo que nos move a buscar, ele vai nos erguer, certo? Agora, essa experiência de salvação, ela vai nos conduzindo a uma experiência de cada vez mais, de mais confiança em Deus, de paz, né? Uma paz que pode cair o mundo, mas a gente vai estar em paz com ele. Então, essa experiência de salvação, cada um precisa viver a sua individual, certo? Alguns terão muito tempo, conhecem a Deus durante um bom tempo e vão passar muito tempo. Alguns vão ter uma experiência rápida, como foi a do ladrão lá na cruz. Ele simplesmente aceitou a Jesus ali e ele já morreu em seguida, né? Mas cada um de nós precisa ter essa experiência pessoal com Deus, certo? O conhecimento teórico, ele precisa nos apenas levar a nos mostrar que nós temos um Deus, né? Nós temos um Deus. Então, nessa doutrina, que é a doutrina da salvação, a gente estudou até a crença fundamental 10, a experiência da salvação. A 11, crescimento em Cristo, vai ficar para a próxima prova, né? Então, aqui foi só um vislumbre, gente, para que a gente possa ter essa vontade de conhecer mais, de estudar mais. A prova não vai ser difícil se você estudar, se você se ater aos pontos importantes, tá certo? E mais do que prova, né? Esse conhecimento das nossas crenças fundamentais é para que a gente possa compreender nossa identidade, certo? À tarde, a gente vai ter uma aula sobre a história da igreja, né? Como tudo começou. E aí vai ser bem importante a gente também compreender isso, né? Mas de agora que a gente possa ficar com na mente essa importância de a gente compreender as crenças fundamentais da nossa igreja, porque todas elas estão baseadas na Bíblia, tá certo? Obrigado pela atenção de vocês, pela compreensão. Não deu realmente para responder todas as perguntas, mas em outro momento a gente pode conversar sobre dúvidas que ficaram e a gente compreendeu. O importante é que a gente não fique se atendo às dúvidas, certo? O que Deus revelou é suficiente, como diz lá em Deuteronômio. As coisas reveladas são para nós, nossos filhos, mas as coisas encobertas pertencem a Deus. O suficiente para a nossa salvação está revelado. A gente só precisa estudar, né? E compreender com humildade, com oração, buscar a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos e até breve, até mais. Se alguém quiser ainda falar alguma pergunta, não sei se tem tempo, mas aí fala aí rapidinho, porque nosso tempo gente. Já foi, né, Henrique? Infelizmente, nós não vamos ter espaço para mais perguntas. Beleza. Já são 11h45, certo? Passamos aí 15 minutinhos do previsto, mas eu acho que foi uma das melhores escolhas que nós tivemos essa manhã. Realmente a aula da Nessi foi muito didática, muito boa, então gostaria novamente de agradecer, Nessi, a disponibilidade por ter preparado tudo isso, ter estudado, ter aqui conversar muito comigo. Edificante. Beleza. Muito edificante mesmo. Na verdade, é o estudo da palavra de Deus que ele é edificante para todos nós, né? Amém. Louvado seja Deus. Amém. Deus abençoe a todos. Pessoal, nós vamos agora para o nosso horário de almoço, não é mesmo? Nós vamos regressar agora à 13h, certo? Vou lançar o link lá no grupo, quando formos iniciar a nossa aula. Check-out. Vou reenviar o formulário, é o mesmo formulário de check-in, só que a palavra-chave para o check-out é doutrina, certo? Repetindo, palavra-chave para o check-out da parte da manhã é doutrina, tá ok? Entra lá no formulário, estou habilitando inclusive ele neste exato momento. A palavra-chave para o check-out da parte da manhã é doutrina, tá? Então, que todos tenham um bom almoço, que todos possam aí aproveitar esse momento. Estão perguntando se é quentinho, ó, Henrique. Pois se é quentinho, rapaz. Estou perguntando se é quentinho, ó. Um dia ainda teremos a felicidade. Tá ficando fria já, viu? Um dia ainda teremos a felicidade de mandar um Uber Eats ou então um iFood aí para todo mundo. Isso, que chique. Peixe. Quem sabe dia, né? Um galetinho assado de domingo. Exatamente. Eu já almocei, meu filho, vindo uma mensagem maravilhosa dessa, já fiz pra almoçar. Glória a Deus. Porra, Carlinhos, tu já encheu foi o bucho, hein, Carlinhos? Eita, deixou todo mundo com